Gostaram da máscara? Aproveitando o hype desse vídeo, hoje eu tô aqui pra dar minha opinião sobre o famoso clichê de sistemas em manhwa, que coincidentemente é o título desse vídeo. Assim como todo e qualquer clichê, o que define se ele vai ser bem usado ou não é o autor. Pega, por exemplo, o clichê de poder da amizade, que em One Piece tem preço e sentido, onde alguns sacrificam pra outros continuar lutando. Já em Fairy Tail, se os caras tá junto, instantaneamente já aumenta o poder de fogo no rabo do Natsu. E um dos clichês que mais foram usados aí na indústria de manhwas coreanos é o tal do sistema, já que, né, assim como o Caramelo Rama 2248 disse, graças ao gênero de MMORPG tá muito presente na cultura coreana e os autores terem crescido jogando esses jogos, os elementos como níveis, classes, bosses, skills, mapas e itens acabaram sendo passados para as histórias que os esquisitões aí criam. E eu acho que tá aí, vocês devem ter percebido, mas hoje o vídeo é pra falar dos mangás que fizeram bom uso do sistema e outros que já nem tanto. Começando então essa merda com o pai do sistema. Essa aí pode não ter sido a primeira obra a usar esse conceito, mas Solo Leveling é sem dúvidas o manhwa que popularizou o sistema. Então agora eu vou deixar estampado aí o nome do manhwa na tela, já que no outro vídeo eu não liguei muito pra isso e teve até maluco deixando listinha nos comentários. Como eu acho que você já deve ter lido essa loucura aí, eu não acho que vale muito a pena ficar explicando cada detalhe e cada coisinha que tem nesse universo, mas eu acho da hora a gente tá dando uma atenção aqui pra como o autor sabe administrar bem ali a escala de evolução do poder que o protagonista tem. Porque, vamos lá, muita obra que tinha um puta potencial pra se desenvolver acabou simplesmente se tornando mais uma história genérica, onde o cara lá ganha uma vantagem e depois outra, e daí depois mais uma vantagem, e quando a gente vai ver, simplesmente não tem mais perigo nenhum na vida do cara. Todos os problemas são resolvidos facilmente, ou às vezes eles nem existem, e eu gosto de ficar tocando nessa tecla aqui nesse canal, porque esse elemento do protagonista ter tipo uma real dificuldade o tempo todo é um negócio que eu vejo raramente sendo usado. Quando ele é usado, de duas a uma, ou a obra é simplesmente cancelada e deixa aí uma porrada de fãs órfãos mesmo daquele material, ou você cria uma obra-prima com personagens realmente bem escritos. Quando for, você conhece o WhatsApp? E tá, falar que o Sung Jin-woo é um personagem que é bem escrito pode até ser ofensivo para algumas pessoas. Mas uma coisa que eu nunca vi ninguém falando é como a evolução dele é mal feita. A gente tem ali, né, grandes 3 arcos na vida do cara. O primeiro é esse período aí, onde ele é o ser mais batata que tem entre os caçadores. Todo mundo tira o cara pra bosta e ninguém dá nada pra ele. A gente tem o segundo arco, né, onde ele começa a evoluir, caçar bestas, solar bosses sozinho, atrair raparigas. E o terceiro, onde o cara vira uma força da natureza e bota geral pra mamar. E eu não vou estar entrando no próximo arco que vem depois disso aí, porque é só fanservice pra galera que tá no colegial ainda. Então só finge que o manhwa acabou depois daquele reset universal que teve ali no finalzinho. É melhor assim mesmo. Então tá aí o ponto forte da obra, na minha opinião, né? A progressão do prota não é nem muito acelerada, do tipo que o cara se torna o ser mais forte do universo em 10 capítulos, e nem muito lenta ao ponto da gente nunca ver um momento na tela. Inclusive a gente vê vários momentos na tela, sendo um mais que o outro. Vai censurando os fodas aí. Agora, o paralelo dessa obra seria o The Game, que é um grande nome. Inclusive, eu esqueci de avisar, mas o vídeo é dividido em 3 categorias, que eu vou revelando aí mais pra frente. Essa atual aí é dos manhwas que usam o sistema no mundo moderno que a gente já conhece. Eu devia ter explicado isso aí no começo, mas não é como se esse canal aí seguisse muito bom senso, não. Já era pra você estar acostumado com isso. A gente já tá o que? Há uns 4 meses ficando. The Gamer vai mostrar esse cara aí chamado Han Jin-han, que a essa altura eu já tinha desistido de falar o nome desses caras coreanos. Tanto que, né, do Sung Jin-woo eu não cheguei nem a mencionar. Bom, ele começa sendo um estudante genéricozão ali que do nada desperta o sistema. Eu digo do nada porque nunca foi muito bem explicado o motivo dele ter algo especial ali. Tipo, basicamente nesse mundo existem pessoas ali que nascem com certos dons, mas como regra todo mundo tem um poder ali parecido, sabe? Seria tipo super força, magia de fogo e por aí vai. O protagonista então seria uma dessas pessoas, mas ao invés dele ganhar poderes de aranha, o cara se torna um personagem de videogame na vida real. Então, né, ele vai usar o sistema para completar quests, missões, assim ganhando pontos de experiência que podem ser usados para evoluir qualquer característica dele. Nesse mundo também existe um lugar chamado o Abismo, que é tipo uma dimensão paralela, onde existem monstros e facções que caçam esses monstros.
o Jahanjin, então vai fazer aliados e inimigos nessa dimensão paralela. E, pô, os primeiros capítulos são daorinhas de ler até. O problema começa quando o autor resolve gastar dezenas de capítulos em treinos repetitivos, além de ficar focando em interações que o prota tem ali no colégio, que são inúteis pra trama. Outro ponto que eu vi muita gente reclamando também é esse lance do autor fazer muitos monólogos explicativos sobre o que cada habilidade faz e quais são os detalhes mínimos ali de cada quest, o que por si só não é um recurso problemático se for bem usado. O Togashi, por exemplo, né, o autor de Hunter x Hunter, consegue criar ali explicações e monólogos sobre o Nen de uma forma que não quebre a imersão da luta. Tipo, o cara deixa um personagem explicar brevemente o que uma habilidade significa e no clímax ali ele revela todo o resto. Ou as explicações veem como uma demonstração real, ao invés de só uma leitura maçante que o prota faz depois de conseguir um novo poderzinho. Mas de resto, os vilões e essa subtrama das facções vão ser mal aproveitadas. O romance parece mais que o autor tava tirando um sarro da cara de quem tava realmente esperando desenvolvimento ali. E o final foi mais um encerramento forçado do que um clímax planejado. Então tá aí, The Gamer, minha análise. Like, inscrição. A próxima categoria fala de Monwas, que tem o sistema ali, né, integrado no mundo Murin. Pra quem não conhece, é um dos jeitos mais manjados e simples de criar um sistema ali de poder. Funciona assim, geralmente tem uma academia marcial, onde todo mundo ali sai no soco, treina estilos específicos de movimentação e usam a energia interna pra gerar poderzinho. Então, como você deve imaginar, vão ter vários autores que irão juntar, né, o mundo Murin com o sistema, pra dar ali uma vantagem clássica pro protagonista. Nesse caso, eu separei dois aqui. Nano Machine, que tem simplesmente um dos melhores sistemas que eu já vi. Basicamente, ao invés do cara só ter acesso ao sistema de uma forma aleatória ali, sem explicação, o autor usou uma forma bem criativa pra dar poderzinho pro prota. No mundo ali onde existem 6 famílias reais, o rei safado acabou dando uma pulada de cerca e meteu um filho numa 7ª esposa, que essa aqui não vinha da realeza. As outras vinham, mas essa não. E só por causa disso, o 7º filho é considerado um verme diante os 6 nobres. Ele passa a vida inteira sofrendo perseguições, a mãe do cara acaba sendo envenenada, e quando ele tava prestes a ser executado ali no meio de uma floresta escura, um viajante no tempo, que se diz ser seu sucessor de sei lá quantas gerações aí vai pra frente, aparece e salva o protagonista. Ele então vai injetar uma espécie de nanotecnologia no corpo do cara, dando ali, né, um acesso a um sistema de inteligência artificial, que vai, né, aprimorando o cara de dentro pra fora. Primeiro removendo as toxinas do seu corpo, e dando a ele um potencial absurdo de evolução. E agora estando equiparado e até acima das outras 6 famílias, o cara ingressa na maior academia do país e começa o caminho pra chegar no pico da sociedade e da evolução humana. Agora, os detalhes do que esse sistema faz, eu deixo pra você descobrir aí quando for ler. Mas algumas funções aqui são as seguintes: ele consegue aprender qualquer estilo de combate só de olhar uma vez, absorver o conhecimento total que tem em qualquer livro só de folhear ali as páginas, usar a IA pra simular oponentes que ele já tenham trocado porrada e ficar treinando com esses bonecos de holograma aí até superar eles completamente. A obra conta aí com mais de 200 capítulos e eu simplesmente recomendo demais. Tem uns momentos muito pica nessa lore toda aí. E agora, o irmão deficiente dessa obra seria o Strongest Anti-Meta. Um negócio assim. Que tem, né, a mesma premissa de sistema e Murin misturado. E esse aí é relativamente bom nos primeiros capítulos. Tipo, o prota usa a cabeça pra assolar a turma que ele enfrenta, fazendo provocações e usando muito sarcasmo. Só que o problema começa quando o autor se perde e não sabe muito bem pra qual caminho seguir. Então, as lutas vão se tornar meio repetitivas e o caráter do maluco principal vai só se perdendo. Tipo, esse cara aí para de ser um personagem divertido de acompanhar e se torna só um maluco arrogante que fica humilhando todo mundo de graça só porque sim mesmo. Esse aí eu nem me arrisquei muito pra ler, eu só dei uma pesquisada, né, nos fóruns e o que a galera tava falando. Então eu não vou tá tancando dar muitas opiniões aqui. Mas tá aí, é isso que o fandom diz. Só que antes da gente prosseguir, ó, já sabe. Em seguida, a categoria que eu quero apresentar é a que usa o elemento da regressão como principal desculpa para dar vantagem pro prota. E pra você que não sabe, a regressão é quando o protagonista consegue voltar no tempo graças a alguma forma ali, de algum jeito. Aí ele usa todo o conhecimento que ele teve ao longo dos anos para voltar no tempo e comprar Bitcoin. Então em FFF Trash Clash Hero, a gente vai ter um herói ali que derrotou o boss principal do Isekai e ganhou toda a glória e todo o prestígio do mundo. Mesmo que ele tenha se ferrado muito durante a trajetória, pra
aprendeu o básico daquele mundo, o cara ainda assim conseguiu evoluir e ficar cada vez mais forte. Só que quando ele finalmente finaliza, né, esse teste que os deuses tinham feito pra ele, a deusa responsável pelas reencarnações manda o cara de volta no tempo, o primeiro dia que ele pisou naquele mundo. Já que, de acordo com ela, o cara tratava todo mundo igual um figurante e não se importava de executar ou escravizar qualquer um pra atingir sua meta, o que fez dele um anti-herói nesse mundo que precisava de um herói. Aí a dinâmica dele, usando todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo de anos, mas a personalidade excêntrica do protagonista, torna a obra muito divertida de ler. Tipo, como é que é mais uma paródia do que qualquer outra coisa, eu não liguei muito por fato do Prota se tornar overpower do dia pra noite. Tem uma cena lá, inclusive, que ele finaliza um NPC e rouba toda a experiência absurda que ele tinha, upando sei lá quantos níveis pra cima e se tornando uma puta ameaça pro reino. Mas, em resumo, se você tá a fim de ler um negócio escrachado mesmo, pode pegar aí pra ler. Se eu não me engano, a obra tá finalizada já. E bom, terminando aqui, eu vou ter que deixar vocês de xereca, porque eu lembro muito bem de ter um manhwa que tinha essa premissa de regressão, só que de uma forma ruim, e que era basicamente assim: um rei demônio que tava no pico da força e controle de energia era derrotado e aprisionado lá num limbo durante séculos. Só que por algum motivo ele reencarnava no corpo de um aleatório comum em uma época totalmente diferente do que a que ele tava acostumado. E agora, usando todo o seu conhecimento absurdo, o cara começa a evoluir nesse corpo e conquistar todos os corpinhos do colégio, incluindo a professora. Pra mim era a única coisa legal nesse manhwa. Tipo, como o cara tem a idade mental de um ser de sei lá quantos anos, ele nem olhava direito pra sub-20. E o cara só queria saber de ficar com a panela velha da escola. Só que de resto era tudo um lixão. A história era lenta e o cara se tornava um monstro ali só com meia hora de meditação. E o autor ficava lotando a obra de clichê. Era o clichê da garota tímida que se apaixonava pelo cara fraco, o clichê do valentão que era molestado depois de ser irritante o suficiente pra até o leitor ficar com ódio do cara, o clichê das únicas perguntas que as professores faziam pro protagonista eram relacionadas a sei lá quantos anos atrás, que era justamente a época que ele tava vivo. E por aí vai. Por hoje já deu já. Comenta aí embaixo se você leu essa jossa aí, e qual que era o nome dessa obra esquisita. E comentem sugestões de manhwa pra galera ler. Eu tô voltando a acompanhar as webtoon, então eu vou precisar dar uma renovada no estoque. Mas no mais é isso aí. Se cuidem, tchau e benção.